Fala, povo de Deus, cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra, do coração de Deus para o seu coração, aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 28, que vai dizer assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Então, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês, nessa pregação, aqui sobre o Noé, todos nós conhecemos a história de Noé, uma história muito famosa, uma história muito conhecida, aqui no livro de Gênesis, inclusive já foi até tema de filme, que a gente já viu na televisão, e tema de documentários também, na verdade. E a gente lê aqui, no capítulo 5, no versículo 28, adiante, vai falar sobre Lameque, Lameque, ele era o pai de Noé, irmãos? E Lameque, a gente percebe que ele teve muitos filhos, e entre esses filhos foi exatamente o Noé, E a gente percebe que Noé, ele teve os seus irmãos, Teve irmãos, e teve irmãs, E a palavra fala, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolarás dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou, a gente percebe que o Senhor, ele havia amaldiçoado essa terra, irmãos, esse mundo antigo, amaldiçoado exatamente por causa do pecado, irmãos, por causa do pecado de Adão e Eva, no paraíso, porque o pecado, ele atrai, a maldição, a desobediência a Deus atrai a maldição, Da mesma forma que a bênção, sabe, ela é atraída pela obediência, Da mesma forma que a bênção, ela é atraída quando eu obedeço a palavra do Senhor, Quando eu pratico, a palavra do Senhor, Por outro lado, a maldição, ela é atraída exatamente pela desobediência, Pela rebeldia, do homem, para com Deus, para com a palavra do Senhor, Então, sabe, se eu quero ser abençoado, eu tenho que ser obediente, Mas se por outro lado eu sou desobediente à palavra do Senhor, então eu serei amaldiçoado, Assim como a terra, ela foi amaldiçoada, Eu fico até, sabe, pensando e refletindo, Porque eu fico pensando que para a terra ela ter sido amaldiçoada por Deus, Eu imagino que a terra possivelmente ela não produzia nada, irmãos? Tudo que talvez plantava, talvez a pessoa não colhia, porque ela foi amaldiçoada, Por isso que é importante, sabe, a gente obedecer, sabe, a palavra do Senhor, a gente obedecer, sabe, os ensinos do Senhor, para que então possamos, sabe, consequentemente sermos abençoados pelo nosso Deus, para que a nossa terra seja abençoada, para que a nossa casa seja abençoada, para que a nossa família seja abençoada, para que o nosso comércio seja abençoado, para que a nossa vida sentimental seja abençoada, para que a nossa saúde seja abençoada, para que o nosso ministério seja abençoado, sabe, irmãos? O segredo é este, é obedecer, a palavra do Senhor, é fazer a vontade de Deus, Aleluias. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 775 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé, irmãos? Ou seja, eram os filhos de Noé, Nesse caso aqui, eram os netos, irmãos, de Lameque, Uma vez que Lameque era pai de Noé, é verdade? Aí no capítulo 6, vai falar sobre a corrupção do gênero humano, É como se foram multiplicando os homens na terra, Eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as quais entre as mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem,
pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos, né? A gente percebe que o homem, né, irmãos, as pessoas aqui, né, o ser humano vivia muitíssimos anos, né? Inclusive eu vou até falar um pouquinho sobre isso, né, aqui no meio da live, né? Só que Deus ele havia, sabe, reduzido, sabe, essa longevidade do ser humano, né, exatamente para 120 anos, né? Ou seja, o homem ele não passaria, né, irmãos, de 120 anos ao longo das gerações, né, ao longo do tempo, né? É porque exatamente por causa do pecado, né, irmãos? Porque o próprio Deus fala, né? O meu espírito não agirá para sempre no homem, né? Pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos, né? Ou seja, o homem, ele depois que pecou, ele se tornou carnal, né, irmãos? A carnalidade foi tomando conta, né? E por conta disso, Deus ele teve que reduzir, né, a vida do homem na terra, né? Passando então a ser reduzida, né, para 120 anos, porque o pecado, né, irmãos, a desobediência para com a palavra de Deus, né, ela acaba trazendo, sabe, exatamente uma redução, sabe, ela acaba trazendo, sabe, um encurtamento, né, para a vida do homem, né, aleluias. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade, né? Então aqui o versículo 4, né, vai falar exatamente que nesse período da história havia gigantes sobre a terra, né? Inclusive, eu não sei se você sabe, né, mas hoje é possível, sabe, em vários lugares encontrar exatamente, sabe, fósseis de homens grandes, sabe, de gigantes, né? Homens de altura, sabe, de uma grande estatura. Na verdade, eram os gigantes, né, irmãos? Então, a questão do gigante, né, a existência deles, de fato, ele existiu, né? É, não é uma lenda, sabe? Não é uma invenção, é um fato, sabe? É histórico e verídico que já aconteceu. A Terra, ela já foi, sabe, sim, habitada por gigantes, sabe? Claro, no passado, né? Claro, né, na antiguidade, né? Hoje não tem gigantes, né, irmãos? Pelo menos que eu saiba, não existe, né? Homens com 3, 4 metros de altura, né? Hoje não tem gigantes, né? A não ser que tenha algum escondido por aí, na verdade, que ainda não foi descoberto, né? Pelo homem, né? Mas nesse tempo aqui existia exatamente, né, os gigantes, né? Aliás, a Bíblia ela conta até algumas histórias dele, né? Como aquela famosa história, né? Ali do gigante Golias, né? Ali duelando com Davi, não é verdade, irmãos? Só que hoje não existe mais gigantes, né? Aleluias. Agora olha o versículo 5, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Uma vez que o homem pecou, né, irmãos? Uma vez que o homem, na verdade, ele se corrompeu, né? Houve a corrupção do gênero humano, né? A palavra fala que no versículo 5, né, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, né? E se multiplicar, na verdade, é crescer, né? Exatamente aumentar, né? O homem, de uma certa forma, ele já era maldoso, né? Ele já era maligno, ele já era mal. Só que ao passar dos tempos, ao passar dos anos, né? Ao passar das décadas e dos séculos, essa maldade, na verdade, sabe, ela foi multiplicando sobre a terra, né? E o Senhor, ele viu isso, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, né? E você sabe que hoje essa maldade ela continua a multiplicar sobre a terra, né, irmãos? Porque o ser humano ele é mau, né? O ser humano ele é maldoso, o ser humano muitas vezes ele é maligno, sabe? Ele é perverso mesmo. Porque tudo isso, sabe, tá ligado dentro da palavra maldoso, né? Dentro da palavra maldade. Porque maldade, sabe, é tudo aquilo que é mal, é tudo aquilo que é maligno, é tudo aquilo que é perverso, sabe? E o homem, na verdade, ele é maldoso. E a gente sabe que ao passar, sabe, dos tempos e das gerações, né? A maldade do homem, ela cada vez mais vem se multiplicando, né, sobre a terra, né? Aleluias. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal
todo o desígnio do seu coração, né? Quer dizer, todo o pensamento, todo o projeto, né, irmãos, todo o intento do coração, né? Ou seja, do pensamento, né? Não era bom, sabe? Não era benéfico, mas era exatamente mal, sabe? Era exatamente maligno. Ou seja, o homem nesse tempo aqui, ele pensava, sabe, em destruir os outros homens, pensava em matar, pensava em roubar, sabe? Pensava em cometer injustiça, sabe? Não é, sabe, diferente do que vem acontecendo hoje. Na verdade, se você for comparar, né? Porque, na verdade, o homem hoje ele continua, sabe, com o coração, muitas vezes voltado para o mal, né? O ser humano ele continua, sabe, com o coração, com os desígnios voltados para a maldade, sabe, para prejudicar a vida dos outros, sabe, não é verdade, irmãos? Aí no versículo 6, né, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Quer dizer, a maldade ela se multiplicou tanto aqui nos tempos de Noé que Deus ele chegou ao ponto de se arrepender, sabe, de ter feito o homem na terra, né? É claro que esse arrepender o Senhor de ter feito o homem na terra, na verdade, é uma força de expressão, porque a palavra do Senhor fala que Deus ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa, né? Como está escrito ali no livro de Números, né? Mas quando a palavra fala que o Senhor se arrependeu, né, de ter feito o homem na terra, sugere exatamente, sabe, a situação em que a humanidade chegou, sabe, em termos de pecado, de maldade, sabe, de corrupção humana, sugere exatamente o grau, sabe, da situação, sabe, que a humanidade chegou diante da presença de Deus, sabe, sugere sabe, o desgosto, sabe, a tristeza, sabe, que inclusive a palavra fala, né, que chegou a pesar o coração de Deus, né? Porque quando Deus ele pensou, sabe, em destruir o homem, né? Quando Deus ele pensou, sabe, em desfazer o homem, isso daí na verdade, sabe, pode ter certeza que causou uma grande tristeza no coração de Deus, né? Como também o fato, né, de Deus ter se arrependido de ter criado o homem, né? Porque assim fala, né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, né? E isso lhe pesou no coração, né? Deus ele se arrependeu, sabe, de ter criado o homem. Ele se arrependeu de ter criado, sabe, a humanidade, sabe, no sentido, sabe, de que isso daí causou muita tristeza, sabe, a forma como o homem foi se perdendo, a forma como o homem foi se corrompendo, sabe, isso daí causou muita tristeza, sabe, muita angústia para o coração de Deus. Eu acredito que hoje, sabe, o coração de Deus muitas vezes continua ainda pesado, sabe, entristecido, ao ver, sabe, as criaturas que Deus fez, ao ver o homem, né, que Deus formou, né, a sua imagem, a sua semelhança, né, cada vez mais se perdendo nas drogas, se perdendo na prostituição, se perdendo na criminalidade, né, se corrompendo cada vez mais, isso daí, sabe, se perdendo com respeito às coisas erradas, sabe, as coisas que desagradam a Deus, sabe, as coisas que procedem da carne. Porque isso daí, sabe, continua trazendo, sabe, um grande peso para o coração de Deus, né? Porque quando Deus fez o homem, Deus ele fez o homem perfeito, né? Deus fez o homem, sabe, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sabe, sem nenhuma corrupção, né? Mas a gente sabe que por causa do pecado, né, o homem ele começou a errar, o homem ele começou, né, infelizmente, né, irmãos, a se corromper, né? E hoje, né, todos os homens estão, sabe, nessa condição, na condição, sabe, de pecadores, na condição de pessoas, sabe, que se extraviaram, sabe, que se afastaram dos caminhos do Senhor, né? É claro que através, sabe, do sacrifício de Jesus, hoje é possível, sabe, se reconciliar com Deus. Hoje é possível voltar, sabe, para a presença do Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, porque a morte e ressurreição de Jesus, sabe, ela abriu esse caminho, né, abriu essa brecha, digamos assim, né, para que o homem pudesse redimir os seus pecados, sabe, voltar para a presença de Deus, né, o seu Criador. Mas a coisa ficou tão feia, irmãos, aqui no tempo de Noé, né, que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem, né, de ter feito o homem na terra, né. No versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Irmãos, aqui já era o próprio Deus falando, né? Aqui no versículo 5 Deus, ele viu a maldade, né, do homem se multiplicando.
E aqui no versículo 7, né, aqui já é o próprio Deus falando, disse o Senhor. Eu imagino que Deus possivelmente ele estava falando aqui com o filho dele, com o Espírito Santo, né? Talvez com algum anjo, não é verdade, irmãos? Porque quando Deus ele vai criar o homem, né? Quando Deus ele vai fazer o homem, né? A palavra fala, né? Aqui mesmo no livro de Gênesis, né? Que Deus ele fala façamos, né? O homem à nossa imagem e semelhança, né? E a palavra façamos ali ela até exatamente no plural, né, irmão? Sugerindo que naquele momento Deus ele estava falando, sabe, com mais alguém, possivelmente com o Espírito Santo, possivelmente com o Filho amado, né? Possivelmente falando, né, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Mas aqui quando Deus ele decide extinguir, quando Deus decide exterminar, né, tanto o homem, né, irmãos, olha só a observação, né, como o animal, né? Aqui Deus ele fala, né, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra, né, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito, né? Eu acredito que aqui Deus possivelmente ele estava falando com alguém, né? Possivelmente com o filho, né, irmãos? Possivelmente com o espírito, né? Falando sobre a questão, né, de fazer com que o homem viesse ser exterminado, né, irmãos? Eliminado da terra, né? Exatamente, sabe, por causa do pecado. Porque o pecado, né, ele causa tudo isso, irmãos, sabe? O pecado, ele causa morte, ele causa ruína, sabe? Ele causa só destruição mesmo. E foi exatamente por causa do pecado do homem, sabe? Que Deus ele tanto chegou ao ponto, né, de se arrepender entre aspas, né, de ter feito o homem, né, irmãos, como nesse ponto aqui de chegar a destruir o homem, né, a destruir a raça humana, exatamente por causa do pecado, né, irmãos, por causa da desobediência, né, por causa da maldade do homem, né, que a palavra diz que estava se multiplicando, né, multiplicando sobre a terra, né. Agora o versículo 8, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, meus irmãos, olha que coisa forte, né? Porque aqui já é a segunda vez, né, que a Bíblia ela menciona, né, o Noé, né, juntamente com os filhos dele, né? E quando Deus ele sabe, ele decide então destruir o homem, né? Acabar com a humanidade, né? A palavra fala no versículo 8, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, né? Noé andava com Deus. Noé, sabe, irmãos, ele chamou a atenção de Deus, né? Porque embora houvesse uma geração, sabe, toda corrompida, embora houvesse todos os homens, sabe, se extraviando, né, e se perdendo, né, e cometendo tudo que era atrocídio e maldade, né, irmãos. Por outro lado, a palavra fala que Noé, ele chamou a atenção de Deus. Porque enquanto os homens dessa geração, eles eram injustos, né, irmãos, eles haviam se corrompido, né, Noé, por outro lado, a palavra fala que ele era justo, né, e que ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, enquanto todo mundo ali, sabe, nessa geração, sabe, esse povo aqui, sabe, nos tempos em que Noé viveu, né, enquanto eles estavam se corrompendo, enquanto eles estavam pecando, enquanto eles estavam, sabe, se matando uns aos outros, enquanto eles estavam, sabe, cometendo maldades entre uns aos outros e atrocídios, sabe, e cometendo tudo que era barbaridade, pecado, né, e se corrompendo. Noé, por outro lado, ele se mantinha, sabe, justo e íntegro entre os seus contemporâneos, né? Ou seja, ele se mantinha separado, ele se mantinha, sabe, distante, sabe, irmãos, de todas essas coisas que estavam acontecendo aqui, né? É claro que Noé, ele não era santo, né? Noé também pecava, Noé também errava, né? Aliás, né, é bem provável que você sabe, né, que depois que ele construiu a arca, né, depois do dilúvio, né, irmãos? A palavra fala que Noé, inclusive, né, ele plantou uma vinha, né, e ele acabou bebendo, né, aquele vinho, né? Ele acabou bebendo aquele vinho que ele havia feito, né, daquela vinha e ficou o quê? Ficou chapado, né? Vamos falar o português, né? Ele ficou meio bêbado, não é verdade, irmãos? Ou seja, ele se embriagou, né? Ou seja, isso daí sugere dizer exatamente, sabe, que ele também pecava, que ele também errava.
Só que para os padrões da época, sabe, Noé, na verdade, ele estava acima da média. Porque quando eu procuro ser justo e íntegro, sabe, diante dos meus contemporâneos, sabe, no meio da minha geração, quando eu procuro ser justo e íntegro, sabe, no meio da minha parentela, sabe, no meio das pessoas que eu trabalho, no meio da minha família, sabe, dentro da minha casa, dentro do meu bairro, da minha cidade, sabe, quando eu procuro ser justo e íntegro, sabe, com pessoas, sabe, que eu trabalho, sabe, pessoas ímpias, sabe, pessoas que eu convivo, sabe, ou mesmo no meio das pessoas, sabe, onde eu estudo, a faculdade, sabe, que eu estou, quando eu procuro ser justo e íntegro diante, sabe, de pessoas que elas estão, sabe, perdidas, né, digamos assim, na verdade eu acabo também, sabe, me encontrando acima da média. Na verdade, eu me acabo encontrando acima da média, sabe, no meio dessas pessoas. Agora, por outro lado, quando eu peco, sabe, quando eu erro, quando eu sou injusto, quando eu me corrompo, sabe, quando eu me envendo pelo pecado, sabe, quando eu desobedeço a palavra, quando eu peco, sabe, quando eu procuro levar uma vida, sabe, de qualquer forma, quando eu, sabe, peco diante da presença do Senhor, sabe, quando eu me entrego aos prazeres pecaminosos, na verdade, eu me acabo me encontrando, na verdade, abaixo da média, né? Os irmãos estão entendendo a palavra? Porque se você, sabe, se você procura ser justo e íntegro entre as pessoas que convivem com você, né? Você vai, então, estar acima da média. Você vai estar acima dos padrões, sabe? Diante da presença de Deus, né? Mas se você, por outro lado, se você peca, se você leva uma vida, sabe, na corrupção, se você leva uma vida nos prazeres pecaminosos, então você acaba se tornando abaixo da média, né, irmãos? Isso daí, sabe, é algo terrível, porque na verdade nós devemos, sabe, nos esforçar para estarmos acima da média, porque Noé, ele estava acima da média, né? Noé, ele não era santo, né? Noé ele também era um pecador, né? Só que para os padrões da época, né? Ele estava acima da média, né? E foi por causa disso, irmãos, que Noé ele conseguiu fazer Deus sorrir em meio, sabe, a uma geração que fazia somente Deus entristecer, que somente pesava o coração de Deus. Porque quando a palavra fala no versículo 8, né? Porém Noé achou graça diante do Senhor, né? Esse achou graça, na verdade, Noé, ele achou o favor de Deus, né? Achou a misericórdia de Deus, né? Por quê? Porque Noé fez Deus sorrir. Enquanto uma geração que estava somente fazendo Deus, sabe, entristecendo o coração de Deus, Noé conseguiu alegrar, Noé conseguiu, sabe, fazer o coração de Deus sorrir, Noé conseguiu alegrar o coração de Deus. E por isso Noé ele alcançou, sabe, a graça de Deus, o favor de Deus para com a vida dele. E é isso que eu quero dizer para você, meu querido irmão. Porque se você, sabe, conseguir fazer Deus sorrir, se você conseguir alegrar o coração de Deus, sabe, no meio dessa geração que infelizmente, sabe, cada vez mais tem entristecido o coração de Deus e cada vez mais, sabe, tem deixado o coração de Deus pesado, né? Se você conseguir alegrar o coração de Deus, se você conseguir tocar o coração de Deus em meio a essa geração corrupta, sabe, pecaminosa, você também vai atrair, sabe, a misericórdia de Deus para a sua vida, você vai atrair, sabe, o favor de Deus para a sua vida. Assim como Noé, você também vai achar graça, sabe, diante de Deus, diante dos olhos de Deus, diante da presença de Deus. E uma vez você achando graça diante de Deus, uma vez você atraindo a presença de Deus, uma vez você tocando o coração de Deus, Deus muda a sua vida, sabe? Deus muda a sua história, sabe? Deus ele abre portas, ele cura você da enfermidade, sabe? Promessas se cumprem, sabe? Coisas grandes e extraordinárias acontecem na vida daqueles que acham graça diante do Senhor, né? Porque Deus ele estava, sabe, a ponto de acabar com toda a humanidade, com todos os homens. Mas Noé, ele alcançou a graça de Deus, porque Deus, ele se alegrou, sabe, com a fidelidade de Noé. Se Deus ele se alegrar com a sua fidelidade, se Deus ele se alegrar, sabe, com o seu bom procedimento, se você tocar o coração de Deus, sabe, com a sua fidelidade, Deus ele te livra, Deus ele te poupa, Deus ele te guarda, sabe? O mundo
pode, sabe, estar desabando, o mundo pode estar, sabe, se desfazendo, mas se você tocar o coração de Deus, Deus ele te poupa, Deus ele te livra, Deus ele te protege, né? Protege você, né, também, protege a sua casa, né, irmãos? Protege a sua família, né? Porque foi o que aconteceu nessa passagem, né, irmãos? Eu e você, sabe, só estamos aqui porque alguém conseguiu tocar o coração de Deus. E esse alguém foi exatamente o Noé. Porque se Noé ele tivesse, sabe, pecado, sabe, da mesma proporção que os seus contemporâneos, né, irmãos, pecaram, se Noé também tivesse se corrompido, se Noé também tivesse perdido, se Noé também tivesse extraviado, se Noé, ele, sabe, ele tivesse vivido da mesma forma com que diz respeito ao pecado, sabe, para com as pessoas que conviviam com ele nessa geração, ele com certeza teria sido destruído, ele com certeza teria, sabe, sido exterminado juntamente com todos os homens daquela, sabe, daquela geração que foram exterminados. Mas ele não foi exterminado, ao contrário, ele foi livrado, ele foi poupado juntamente com a família dele, porque ele alcançou a graça de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque no passado alguém, sabe, tocou o coração de Deus. Nós estamos aqui, a humanidade, sabe, ainda existe, o homem ainda existe sobre a face da terra, né? Os animais ainda existem sobre essa terra, sobre esse mundo, porque no passado alguém tocou o coração de Deus e alguém foi Noé. Mas se Noé não tivesse tocado o coração de Deus, irmãos, possivelmente nós nem estaríamos aqui. Possivelmente os animais, sabe, já não existiriam mais. Possivelmente não existiria mais humanidade. Possivelmente eu não estaria pregando para você. Você não estaria aí do outro lado ouvindo essa pregação. Mas estamos aqui, sabe, unicamente porque Noé tocou o coração de Deus. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, se você aprender isso, hein? Se você aprender, sabe, tocar o coração de Deus, Deus muda a sua vida, Deus muda a sua história, sabe? Se você conseguir tocar o coração de Deus, viu? Deus ele abre portas, sabe, na sua vida, Deus ele prospera a sua casa, mas tem que aprender a tocar o coração de Deus, né, irmãos? Tem que aprender a fazer aquilo que Deus gosta, sabe, aquilo que Deus agrada, sabe? E se manter íntegro, sabe? Se manter incontaminado, sabe? Ainda que o mundo esteja cada vez mais contaminado, ainda que o mundo esteja cada vez mais se corrompendo, né, irmãos? Porque a santificação, na verdade, é basicamente isso, né? O problema não é você estar em um mundo, sabe, contaminado pelo pecado. O problema é quando você se contamina com o pecado, né? O problema não é quando você está habitando em um mundo, sabe, cheio da sujeira do pecado. O problema é quando você acaba se sujando com a sujeira, sabe, desse mundo. Por isso que é importante, sabe, nos santificar, né, irmãos? É importante, sabe, procurar obedecer, sabe, a palavra do Senhor, fazer aquilo que Deus gosta, não é verdade? Você se afastar, né, irmão? Se abster, né, de todo o pecado, de toda a prostituição, de toda a imundícia, né, de toda a impureza, né, irmãos? E de toda a contaminação. Então, olha que coisa forte, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Quer alcançar a graça de Deus para a sua vida? Então, seja justo e íntegro. Porque se você sabe, se nós não formos íntegros e não formos justos, aí fica muito difícil, sabe, de alcançar a graça, a misericórdia de Deus, né? Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha que coisa forte, né, irmãos? Noé, ele andava com Deus. E você? Você tem andado com quem? Porque tem gente que tem andado sem Deus, não é verdade? Tem gente que tem andado sem a presença de Deus, né? Tem gente que tem andado sem Deus, sem Jesus, né? Tem gente, na verdade, que tem andado com o diabo, né? Tem andado com Satanás, né? Só que nós temos que andar com Deus, irmão, sabe? Noé andava com Deus e nós também temos que andar com Deus, sabe? Ou seja, fazer aquilo que Deus gosta, né, irmãos? Agradar a Deus, né? Tem muita gente que tem andado sem Deus, não é verdade? E uma pessoa que anda sem Deus, sabe, a vida dela é uma vida derrotada, sabe, uma vida prostrada, é uma vida miserável, né? É uma pessoa, sabe, totalmente derrotada e destruída, né, irmãos? É uma pessoa, sabe, sem direção. Por quê? Porque ela anda sem Deus. Agora, aquele que anda com Deus, sabe, ele anda, sabe,
com seus caminhos iluminados, ele anda, sabe, direcionado pela palavra, direcionado pelo Espírito, sabe? E ele anda, sabe, exatamente com livramentos, né, irmãos? Porque Deus, ele livra aquele que anda com ele, né? Por outro lado, aquele que anda sem Deus, né, aquele que anda sem a presença de Deus, muitas vezes ele sabe, ele cai no laço do passarinheiro, né? Ele cai nas armadilhas do inimigo, não é verdade? Então, sabe, é importante andar com Deus, né? Muita gente tem andado sem Deus, mas por outro lado, sabe, vamos andar com Deus, né? Aleluia, andar com o nosso Criador, né? No versículo 10, gerou 3 filhos, né? Sem Cã e Jafé. Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia da violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás comprimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então, irmãos, aqui é quando Deus, então, ele anuncia, né, o dilúvio para Noé, né? O que é um dilúvio? Um dilúvio é uma grande tempestade, sabe? É uma tempestade, sabe, universal, uma tempestade que, nesse caso aqui, sabe, ela iria destruir, sabe, todo o planeta, sabe? Ela iria acabar, sabe, com toda a vida na Terra, a vida dos animais, sabe? Nesse caso, né, os animais terrestres, né? Tudo aquilo que havia, sabe, em terra seca, iria ser afogado, sabe, com as águas do dilúvio, sabe, com essa tempestade, sabe? Que na verdade é uma tempestade extraordinária, né? O dilúvio. Porque o dilúvio, sabe, ele é muito mais poderoso e intenso, sabe? Do que qualquer tempestade que pode acontecer por aí. Na verdade, não tem, sabe, nenhuma enchente, não tem nenhum tsunami, não tem nenhuma chuva torrencial, sabe, por mais forte, por mais intensa que possa ser comparado, sabe, com esse dilúvio. E Deus, ele iria exatamente, sabe, enviar esse dilúvio de água sobre a terra, sobre os homens, por causa do pecado, né, irmãos? Porque a palavra fala que a terra estava cheia da violência dos homens, né? Ou seja, nos tempos de Noé, os homens estavam cada vez mais violentos, sabe? Os homens estavam se matando, os homens, sabe, estavam tirando a vida, sabe, uns aos outros, sabe? A violência havia crescido, sabe, de uma forma muito grande. A violência, ela havia se multiplicado sobre a terra, né? Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, né? Então a terra estava tanto corrompida, né, irmãos, como a violência também, né, havia predominado, né? A terra estava cheia da violência dos homens. Era por isso que Deus ele iria enviar, sabe, o dilúvio, exatamente para eliminar, para extinguir, para acabar com a humanidade, né? Por causa da violência, por causa do pecado, né, irmãos? Assim como Deus também fez com Sodoma e Gomorra, né? Porque aquela chuva de fogo ali que Deus enviou para Sodoma e Gomorra foi exatamente para destruir aquela cidade. Por quê? Por causa do pecado que estava dominando, predominando, sabe, sobre aquela cidade. Então, muitas vezes, sabe, Deus, ele acaba sentenciando, sabe, uma cidade, um lugar, exatamente por causa do pecado, sabe, exatamente porque a violência está predominando, exatamente porque a maldade está crescendo naquele lugar, por causa, sabe, da idolatria também, porque as pessoas, sabe, estão fazendo coisas erradas. Aí Deus permite, sabe, alguma coisa ali, sabe, como punição, né, como castigo, né, como juízo, né, irmãos, para aquele determinado lugar, né. E aqui nesse período da história não foi diferente, né. Deus, ele anuncia o dilúvio exatamente por causa do pecado do homem, né. Agora o interessante é que Deus, ele anunciou o dilúvio, né, irmãos, ele anunciou o dilúvio para Noé, né. Deus, ele falou para Noé o que iria acontecer, né. Porque Deus, ele revela, irmãos. Na verdade, quando Deus, ele anuncia o dilúvio para Noé, ele exatamente, sabe, Deus, ele revelando para Noé o que iria acontecer. Era Deus mostrando para Noé que futuramente iria vir uma grande chuva sobre a terra, que iria exterminar homens e animais. Porque Deus, ele é Deus de revelação.
E da mesma forma que Deus, sabe, revelou para Noé o dilúvio, Deus ele pode revelar, sabe, uma tragédia, Deus ele pode revelar uma catástrofe, Deus ele pode revelar, sabe, uma tormenta, sabe, Deus ele pode revelar um desastre natural para algum profeta, para algum pregador, né? E não é somente isso não, Deus ele pode, sabe, revelar qualquer coisa. Ele pode revelar para mim, ele pode revelar para você, sabe, coisas com respeito ao passado, sabe, como também coisas com respeito exatamente ao presente, né? Porque quando nós, na verdade, quando nós meditamos o livro de Gênesis, né, sabe que Gênesis ele foi uma revelação do passado, né? Uma revelação que Deus ele deu exatamente para Moisés, né? Porque Moisés ele não viveu, sabe, irmãos, nenhum período aqui nas histórias de Gênesis. Moisés, na verdade, ele só aparece ali no primeiro capítulo do livro de Êxodo. Só que foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis. Por quê? Porque, na verdade, Deus revelou o começo, né, irmãos, da criação para Moisés. Agora, o interessante é que em Apocalipse ali, né, ali a gente já percebe que Deus ele revelou, no caso, o fim, né, irmãos? O Apocalipse, né, o fim de todas as coisas, né, exatamente para o apóstolo João, né, irmãos, que era um dos 12 apóstolos que andava com Jesus, né? Olha que coisa interessante, né? Porque para Moisés, Deus ele revelou, né, no caso o começo, né, a criação. Só que para João, Deus ele já revelou, no caso, o fim, né, que era o Apocalipse. Porque Deus ele pode, sabe, exatamente revelar. Ele pode revelar coisas referentes, sabe, ao passado. Ele pode revelar coisas referentes, sabe, aos nossos antepassados, como também ele pode revelar coisas referentes, né, exatamente ao futuro, exatamente ao que vai acontecer, sabe, nos próximos anos, sabe, nas próximas gerações, né, coisas referentes ao futuro, como no caso do dilúvio aqui. Porque o dilúvio, Deus ele revelou para Noé, né? No caso era referente ao futuro, né? O que iria acontecer. E Deus ele revela o futuro, irmãos. Só Deus sabe o que vai acontecer no futuro. E sabe, ele pode revelar através de um sonho, através de uma visão, sabe, através de uma profecia, através, sabe, de alguma forma, de algum meio, ele pode revelar o futuro. Ele pode mostrar para você, sabe, o que vai acontecer, sabe, em termos de coisas ruins, sabe, ou coisas boas, né? Porque às vezes a revelação de Deus ela não vem somente, sabe, mostrando aquilo que é bom, sabe, mostrando apenas a vitória, sabe, a bênção, mas às vezes também, sabe, é algo ruim, sabe, às vezes é uma catástrofe, né, como foi nesse caso aqui, né, e Deus ele revelou para Noé, né, o que iria acontecer, né, no caso do dilúvio, né, mas o que Deus falou para Noé, né, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, né, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então, quando Deus ele revela o dilúvio para Noé, irmãos, a gente percebe que Noé ele não iria ficar de braços cruzados, né? Na verdade, ele iria descruzar os braços, sabe, e construir uma arca para Deus, né? E a gente sabe que lá na frente, né, essa arca iria abrigar, né, muitas espécies de animais, né? Só que Deus ele manda Noé exatamente construir a arca, né? Faze uma arca de tábuas de cipreste, né? Nela farás compartimento e calafetarás com betume por dentro e por fora, né? Então Deus ele manda Noé construir a arca, né, irmãos? A arca com tábuas de cipreste, né? Interessante que o cipreste é um tipo de árvore, não sei se você conhece muito bem, né? Mas a madeira do cipreste, sabe? É uma madeira, sabe, que ela resiste ao ataque do cupim, que ela não apodrece, sabe, com o contato com a água, né? Uma vez que a arca ela ficaria muito tempo em contato com a água, deveria ser exatamente esse tipo de madeira, sabe, que Noé deveria empregar, sabe, na construção da arca, né? Para que então a arca ela não fosse, sabe, comida, devorada, atacada pelo cupim, que é uma praga, né? Como também para que a madeira da arca não fosse, sabe, apodrecer, né? Uma vez muito em contato, né, com a água do dilúvio, né? Porque tem tipo de madeira, sabe, que o cupim devora, tem algum tipo de madeira que o cupim come, como tem tipo de madeira também, sabe, irmãos, que, sabe, ele não resiste, sabe, o apodrecimento e que acaba apodrecendo, sabe, em contato, sabe, com a água,
com a água da chuva, não é verdade, irmãos? Com a água corrente, né? Algum tipo de água, né? Então, sabe, olha a importância, sabe, de fazermos as coisas da forma que Deus, sabe, nos manda, que Deus nos orienta, né, irmãos? Porque de repente, sabe, tem construção, tem projetos, sabe, tem relacionamento, sabe, tem coisas que eram até direcionadas por Deus, mas que o cupim tá comendo, sabe, a praga tá corroendo, ou então tá apodrecendo, sabe? Exatamente porque a pessoa ela não fez do jeito de Deus, mas ela fez do jeito dela. E quando eu faço do meu jeito as coisas, sabe? As coisas vão apodrecer, o cupim vai comer, sabe? Vai devorar. Por quê? Porque eu fiz do meu jeito, eu construí a arca do meu jeito. Eu usei a madeira que eu queria usar. Mas para que as coisas venham dar certo, sabe, irmãos? É necessário eu construir, sabe? Fazer do jeito de Deus. Aleluias. Faz uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás comprimento, e a calafetarás com betume por dentro e por fora, né? Calafetarás aqui, sabe, exatamente fechar a brecha, sabe? Porque na medida em que Noé ele ia construir a arca, irmãos, ele deveria, sabe, fechar as brechas, sabe, entre uma madeira e outra, entre uma tábua e outra. Ele deveria exatamente fechar a brecha. Por quê? Para que quando a água do dilúvio viesse, né, irmãos, a arca não viesse afundar, né? Porque se tivesse alguma brecha, alguma abertura, com certeza a água ela iria entrar dentro da arca e a arca iria afundar. Então o que é que Deus ele fala para você e para mim na meditação? O que é necessário, sabe, tapar a brecha. Porque não adianta o relacionamento ser de Deus, não adianta a empresa ser de Deus, não adianta o ministério ser de Deus, sabe? Se por outro lado tem brecha, se você tem deixado brechas abertas. Porque quando o problema vier, quando a luta vier, quando o dilúvio vier, sabe, vai afundar, ou seja, não vai, sabe, não vai flutuar sobre as águas, mas vai afundar em meio às águas. Por quê? Porque ficou brecha aberta. Então, sabe, é necessário tapar a brecha. Tapa a brecha no seu casamento, tapa a brecha na empresa, tapa a brecha no seu ministério, sabe? Para que a sua arca, para que o seu projeto, para que o seu relacionamento, sabe, não venha naufragar, não venha se desfazer, não venha afundar diante dos dilúvios dessa vida. Aleluias. Aí, meus irmãos, aqui, né, no versículo 15, né? Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, de 1 embaixo, 1 segundo e 1 terceiro, ou seja, a arca ela teria 3 andares, não é verdade? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Que coisa forte, né, irmãos? Então, nós percebemos que Deus, ele deu todas as medidas da arca, né, irmãos? Para que Noé viesse construir, né? E ele vai falando, né? Desse modo a farás, né? 300 côvados será o comprimento, né? Nesse tempo aqui, né? As medidas eram exatamente, sabe? Feitas exatamente com o cotovelo, né, irmãos? Porque a palavra côvados aqui, ela sugere, sabe? Exatamente o cotovelo, né? E o cotovelo, ele tem aproximadamente 45 centímetros, né? Hoje a gente sabe que quando alguém vai construir algo, né? Quando vai construir alguma coisa, né? Hoje a medição, né, ela acontece através da trena, né, irmãos? E através de outros instrumentos, sabe? Em que a pessoa ela vai medir o comprimento, a largura daquilo que ela vai fazer, né? Só que nesse tempo aqui, o comprimento era feito com o cotovelo, né? Ou seja, os côvados, né, irmãos? E 300 côvados, né? No caso aqui, seria exatamente a metade, né? A metade de 300 é o quê? 150, né? Então, o comprimento da arca seria de 150 metros, né, aproximadamente, né? 50 a largura, ou seja, 25 metros aproximadamente a largura da arca de Noé, né?
e a altura da arca de 30, ou seja, aproximadamente 15 metros de altura, né, teria a largura da arca, né, irmãos? Né? 300 côvados, né? 50 e 30 de largura, né? Ou seja, era um tamanho considerável, né, irmãos? Seria, no caso, o tamanho da arca de Noé, né? Interessante é que eu estava comparando, sabe, essa arca aqui, né? Exatamente com o navio Titanic, né? Que era bastante conhecido, né, irmãos? Por causa do naufrágio, né? E o Titanic, ele era um pouco maior, sabe, do que a arca. A arca, na verdade, era um pouco menor do que o navio Titanic, né? Só que o Titanic, na verdade, a gente sabe que ele acabou afundando, né? Que ele acabou naufragando, né, irmãos? É por conta daquela história toda que aconteceu, né? Porque alguém ali falou que nem Deus afundava aquele navio, na verdade. E na viagem inaugural, né? Na primeira viagem, ele acabou afundando, né? E foi parar ali no fundo do mar, né, irmãos, do Oceano Atlântico, né? Porque, na verdade, blasfemaram, né, irmãos? E a palavra fala que de Deus ninguém se zomba, né? O homem, ele colhe exatamente aquilo que ele plantar, né? Agora, no caso, a arca aqui, né? A arca, ela resistiu, ela suportou, sabe? Todo esse dilúvio, sabe, irmãos? Toda essa tempestade, porque o projeto, ele era, sabe? Um projeto de Deus, né, irmãos? Aleluias. Mesmo sendo de madeira, né, irmãos? Mesmo sendo de madeira, né? Porque geralmente hoje os barcos, né, irmãos, e as embarcações, né, geralmente quando é fabricado, né, hoje a embarcação ela é fabricada com o aço, né, irmãos? É todo navio, toda embarcação, né, o cruzeiro, né, mesmo, ele é fabricado hoje com o aço, né? Mas no caso a Arca de Noé ela foi fabricada exatamente, sabe, com a madeira, né, como eu falei, né? A madeira de cipreste, né? Até porque a madeira ela boia, né, irmãos, em contato com a água, né? A madeira ela boia em contato com a água. Por quê? Porque a densidade da madeira, na verdade, é a mesma densidade da água. Se você colocar um prego, por exemplo, sabe, ele afunda, seja no rio, seja no lago, na represa, porque a densidade do prego, no caso, a densidade do prego, ela já é maior do que a densidade da água, por isso que afunda. Já a madeira ela não afunda, porque a densidade da madeira é a mesma densidade da água. Então, muitos barcos, sabe, embarcações e navios, hoje são construídos com o aço, né, irmãos? Inclusive o Titanic, né? Só que a Arca de Noé ela foi construída com madeira, né? Madeira de cipreste. E Deus falou que ela deveria ter 3 andares, não é verdade? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em quem há fôlego de vida, né? Debaixo dos céus. E tudo que há na terra, irmãos, né? Perecerá, né? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Ou seja, é Noé e toda a sua família, né, irmãos? Noé e toda a sua família, eles entrariam, né, na arca. Porque Deus, ele havia estabelecido a aliança dele, né, irmãos, com o Noé. E você sabe que Deus também ele estabeleceu, né, ou seja, ele fixou, né, irmãos, a aliança de Deus hoje é com cada um de nós, né? A aliança de Deus hoje é com você, né? A aliança de Deus hoje é comigo, né, irmãos? A aliança de Deus hoje é com todos nós, não é verdade? De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo a sua espécie, e de todo o réptil da terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Aqui, irmãos, Deus ele já fala exatamente sobre os animais que Noé deveria levar na arca, né? E aqui ele fala exatamente sobre as aves, né, irmãos? E todas as aves desse tempo aqui, elas iriam entrar na arca de Noé, não é verdade? Eu imagino, inclusive, até aquele corvo que Noé soltou, né? Aquela pomba que Noé soltou, né, irmão? Estava tudo dentro da arca, né? Ele deveria levar todos eles, né? Das aves segundo a sua espécie, né? Quer dizer, o tucano, né, irmãos? É o bem-te-vir, o pardal, a andorinha, né? A arara, né, irmãos? Das aves segundo a sua espécie, e do gado, né? Ou seja, o boi, né, irmão? A vaca, né?
do gado segundo a sua espécie e de todo réptil segundo a sua espécie, né? Quer dizer, o crocodilo, né, irmãos, o jacaré, a cobra, né, o jabuti, né, todos deveriam entrar na arca, né, da sua espécie, né? Cada espécie, né, irmãos, nesse tempo aqui, né, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo tudo que se come, ajunta-os contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então, irmãos, a gente percebe aqui, né, que Noé ele deveria exatamente levar alimentação, né, para essa grande viagem, né, irmãos, que foi, né, durante todo o tempo que ele permaneceria na arca, né? E a gente sabe que nesse tempo aqui, né, os animais eles não comiam as pessoas, nem as pessoas comiam os animais, né? Então, possivelmente, Noé deve ter levado exatamente semente, né? Ele deve ter levado ervas, né? Ele deve ter levado folhas verdes, né, irmãos? Ele deve ter levado todo tipo de semente, né? Porque nesse tempo aqui, né, o homem não comia o animal, né? Hoje está tudo bagunçado, né? Hoje o animal, muitas vezes, ele come o homem, ele devora o homem, né? Você vê o leão, né? Muitas vezes até a onça, né? E tubarão, né? E animais ferozes, eles acabam devorando homens, né? É o que não acontece de forma muito comum, né? Mas acontece, né? Como também o homem hoje ele come o animal, né? Hoje o homem ele come vaca, né? O homem ele come a galinha, né, irmãos? O homem ele come aquela carne bovina, né, irmãos? Aquele churrasco, né? Só que nesse tempo aqui não havia isso, né? Então Noé ele deve ter enchido a arca, né? De semente, de folha, né? Exatamente para servir tanto de alimento, né? Para Noé, para a família dele, né, irmãos? Como também para os animais da arca, né? Ou seja, sabe o que Deus revelou ao meu coração? É que é necessário, sabe, a gente se prover de alimento, né? É claro que esse alimento que eu quero compartilhar com você, sabe, é a palavra de Deus, né? É importante, sabe, nós nos prover do alimento santo, sabe, desse alimento que é a palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, ela alimenta a nossa fé, ela alimenta a nossa alma, né? Ela alimenta a nossa esperança. Não é verdade, irmãos? E Noé, ele fez consoante, né, a tudo o que Deus lhe ordenara, né? Ou seja, Noé, ele obedeceu a Deus à risca, né, irmãos? Com respeito ao tamanho da arca, né? Porque, na verdade, Noé, ele não diminuiu, sabe, o tamanho da arca. E ele também, sabe, ele nem alargou, sabe, ele nem aumentou o tamanho da arca, né? Até porque eu imagino que se ele tivesse diminuído o tamanho da arca, né? Possivelmente ela não caberia todos os animais que Deus havia citado que ele levaria, né? Com ele na arca, né? E se ele também tivesse alargado o tamanho da água, talvez ela teria dificuldade de saber flutuar quando a chuva viesse, né? Por isso, eu repito mais uma vez, sabe? A importância de fazermos, sabe? Conforme Deus ele tem nos mostrado, conforme Deus ele tem nos orientado, sabe? Conforme Deus ele tem nos revelado. É necessário, irmãos, com que nós vemos, sabe? Seguir o projeto de Deus à risca. Sabe, de repente Deus te deu um sonho, de repente Deus te deu um projeto, de repente Deus te deu uma visão e você deve construir algo, e você deve, sabe, fazer algo, você deve construir um projeto, construir uma empresa, né? Construir algo para Deus, né? E Deus ele já deixou, sabe, toda uma coordenada, sabe? Deus ele já deixou toda uma instrução, sabe? Uma meta, sabe, para você fazer. Deus ele já deu, sabe, o tamanho exato. E é necessário você fazer conforme, sabe, o planejamento, sabe, conforme aquilo que Deus te mostrou. É necessário você fazer a risca, sabe, para que o projeto, para que a obra, sabe, possa ser bem sucedido, para que a obra, sabe, possa ser bem sucedido na sua vida, né? Caso contrário, pode dar exatamente, sabe, erro naquilo que Deus ele revelou para você fazer, não é verdade, irmãos? Sabe, então é isso que eu queria, sabe, compartilhar com vocês, né? Através dessa live, né? Através dessa mensagem, né? Então, que Deus ele possa, sabe, falar mais ao seu coração, né? Sabemos que depois que o dilúvio veio, né, irmãos? Noé ele entrou na arca, né? Os animais, né? E que depois de um certo tempo, né, depois mais de um ano, né, Noé ele saiu da arca juntamente com os animais, né? Então essa é a palavra que eu deixo para você, né? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.